Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Estamos recebendo com muito carinho aqui nos estúdios da TVL o vereador Bruno Cunha. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Prazer, Marcão, estar aqui. Aproveito também para cumprimentar toda a comunidade, aqueles que nos acompanham. É sempre um prazer, faz parte do nosso compromisso, a transparência do nosso mandato. E é sempre bom falar das nossas ações, das nossas lutas e das nossas conquistas para toda a comunidade da nossa cidade e da nossa região. O senhor que acabou assumindo aí nos últimos dias mais uma missão como vice-líder do governo na Câmara. Como é essa missão? Verdade, é um novo desafio que a gente está encarando aí na vida pública. Nós tivemos essa alteração com a renúncia do prefeito Napoleão, visando aí disputar um cargo para botar Blumenau novamente no protagonismo no Estado. Nós tivemos aí, assumindo a prefeitura, o prefeito Mário Hildebrand, que é do meu partido, do PSB, e aí eu recebi o convite, convite / a intimação para ser vice-líder de governo, junto do líder do governo, Alexandre Matias, está conduzindo as atividades e o contato, o diálogo do governo, não somente aqui dentro da casa, com o legislativo, com todos os colegas vereadores, explicando os projetos, mas também, principalmente, nas redes sociais, fora, na sociedade civil, demonstrando para as pessoas, às vezes, Marcão, e é o que eu estou procurando focar, muitos programas e muitas ações que existem na cidade, que tem num governo e que a população não conhece. E a gente está tentando fazer esse contato, está tentando ser uma ponte nesse processo, de tentar aproximar. Ainda mais em pontos de colapso, em pontos difíceis, em momentos complicados, onde a gente vê que essa característica da comunicação que a gente tem no nosso mandato, de ser muito transparente pelas redes sociais, é muito importante também para divulgar ações, divulgar comunicados, e a gente vem aproveitando isso para fazer a função institucional que eu recebi aí, e eu agradeço ao prefeito por essa confiança. Vereador, o senhor faz parte, entre outras comissões legislativas aqui da casa, porque muitas vezes as pessoas elas pensam que o vereador trabalha na terça e na quinta-feira, na terça e na quinta, que são os dias das sessões ordinárias a partir das 15 horas aqui na Câmara de Vereadores. Mas não só o atendimento à comunidade, participação de reuniões, representando o Poder Legislativo aí em todas as reuniões também, os vereadores fazem parte das comissões legislativas permanentes. E o senhor faz parte da principal delas aqui, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a conhecida CCJ. Como estão os trabalhos desta importante comissão? Perfeito, Marcão. Muito bom o teu comentário, o teu questionamento, porque nós temos realmente uma agenda muito intensa de atividades, não somente na comunidade, mas aqui dentro. Eu tenho essa característica de ser um parlamentar muito presente na parte legislativa, até pela minha formação. Eu sou advogado, sou professor universitário, então eu assumi aqui dentro da casa também responsabilidades altas, elevadas, e uma delas é a relatoria da CCJ, porque todos os projetos que entram na casa, o primeiro, existe um parecer técnico da Procuradoria, mas vem para análise do relator, Então eu emito, na verdade, um posicionamento indicando aos meus colegas da CCJ aquilo que acredito que devam fazer em relação a cada projeto. Então faço a leitura do parecer técnico. E para isso demanda um estudo. Então todo projeto que vem, não somente eu, mas a minha equipe, o nosso gabinete, a gente faz um estudo detalhado de cada projeto para não cometer nenhuma injustiça. Então é uma comissão técnica, é uma comissão que analisa a constitucionalidade e não o conteúdo. Lembrando que a nossa limitação enquanto legislador municipal, nós temos uma limitação intensa, na verdade, poucos assuntos que a gente pode regulamentar. Então, às vezes, há ideias muito interessantes dos parlamentares, mas que não são possíveis de serem regulamentadas por essa casa, que seria a competência só de uma Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, ou que não são competência do Poder Legislativo, mas são do Poder Executivo, porque acabam entrando em cima de custos, de gastos ao Poder Público. E aí nós temos outras formas de conduzir essas discussões, através de anteprojeto, de indicação. Então a CCJ faz essa análise mais técnica, para que dê sequência a projetos que de fato vão poder valer. Para que a gente não tenha uma situação constrangedora, como já teve, de alguns projetos serem aprovados na casa, mas serem retirados na própria justiça, porque não estão de acordo com as questões de constitucionalidade. Nós temos uma composição hoje da CCJ, sabido aqui a minha briga muito grande pela constitucionalidade, por seguirmos a legislação, por colocarmos a Constituição brasileira na frente das intenções e dos acordos aqui políticos, e nós tivemos um avanço muito grande. Hoje a CCJ tem se colocado com um posicionamento muito técnico. Quem tem acompanhado os trabalhos da CCJ tem visto isso, e a gente tem seguido, na verdade, uma questão padronizada, para que ninguém tenha
essa situação de se sentir injustiçado, sendo de situação, de oposição. Então, quando a gente recebe pareceres inconstitucionais, a gente tem seguido disso. Quando nós recebemos pareceres abertos, aí a gente analisa cada situação. Quando a gente recebe, sim, o parecer técnico positivo, claro, a gente vota de forma favorável para que a discussão seja colocada em plenário. Quer dizer, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, ela tem feito análise constitucional, depois aprovado, passado por esse trâmite, aí vem a análise política da questão. Perfeito, isso é até bom explicar para a população, porque teve um projeto uma vez que eu era contrário, mas passou pela CCJ, o meu voto foi favorável na CCJ, foi favorável à constitucionalidade, né? E depois em plenário, quando teve a discussão de conteúdo, acabei votando de forma contrária. E até uma pessoa me questionou, mas por que tu votou favorável na CCJ e contrário no plenário? Eu falei, olha, porque na CCJ não é conteúdo. CCJ a gente julga a constitucionalidade. Então eu mesmo discordando do projeto, eu tinha que reconhecer que aquele projeto era constitucional, apresentado pelo vereador. O que não significa que eu concorde com o conteúdo. E aí é uma outra discussão que tem. Então é bom a gente fazer esse esclarecimento, porque muitas vezes, né, a própria população vem um projeto que leva um parecer inconstitucional, já aconteceu, e de pessoas mandarem e-mails, muitas vezes xingando, nossa, mas por que vocês votaram contra? A gente não está votando contra o conteúdo, a gente está, na verdade, seguindo uma questão de uma regra. O nosso poder de legislar aqui no município não nos possibilita regulamentar aquele tema. E diante da transparência que se é colocada hoje aqui na Câmara de Vereadores, todas as comissões de Constituição, Legislação e Justiça são transmitidas ao vivo pela TV Legislativa. Perfeito. Sempre nas terças-feiras a gente tem essa transmissão a partir das 13h30, né? Depende muito da semana, às vezes a gente tem uma pauta mais extensa, outras vezes ela é um pouco mais reduzida, mas normalmente ela tem uma duração de 1 hora. Já chegou casos que a gente teve que praticamente entrar no horário da nossa sessão, né, de durar 1h30 a nossa discussão, e são discussões muito profundas, são discussões às vezes muito intensas, né, com horizontes jurídicos aqui, com posicionamentos muito interessantes. É uma discussão, é uma comissão mais técnica mesmo. Certo. Além da CCJ, o senhor preside aí a Comissão do Meio Ambiente. Como é que está o trabalho nesta importante comissão também? Perfeito. A gente vem procurando, na verdade, chamar aqui os principais responsáveis, as pessoas que estão à frente dos órgãos públicos para os assuntos que se discute em relação às questões da sustentabilidade do meio ambiente. Então, por algumas vezes já chamamos aqui, né, representantes da FAEMA, a gente já chamou representantes do SAMAI, a gente já chamou representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, muitas vezes vem demandas dos próprios vereadores. Agora a gente teve recentemente uma questão levantada muito fortemente pelo vereador Adriano Pereira nessa casa em relação àquela planta, espatódia, né, que estava, enfim, dando alguns problemas aqui na comunidade. E nós, a pedido do vereador, entendemos que a nossa comissão era mais apropriada para fazermos essa discussão. Chamamos aqui o representante o Alexandre Bongartz, o presidente da FAEMA, fizemos os encaminhamentos, outros vereadores da comissão também participaram, como o vereador Almir Vieira, e dentro disso nós fizemos, na verdade, algumas indicações para o Poder Executivo tomar algumas providências em relação àquele assunto. Então a gente tem procurado, quando surgem, sim, muitas dessas demandas comunitárias, a gente atende, a gente faz essa comunicação com o poder público de uma forma geral, e a gente tem sido, acho que, muito efetivo nos avanços que a gente tem conseguido na nossa comissão e recebido muitos elogios pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vereador, o senhor tem acompanhado de perto o mutirão de castração que está acontecendo aqui na cidade de Blumenau. Aliás, esse mutirão de castração, ele foi fruto de um pedido da própria comunidade, numa audiência pública que o senhor realizou aqui na casa, não é mesmo? Perfeito. Desde o início do mandato, a gente tem uma responsabilidade muito grande com esse tema, com a proteção animal, de conhecimento público, meu envolvimento, né, através do mestrado, através do voluntariado, e a gente liderou ano passado aqui na casa essas discussões. Tivemos uma audiência pública, que foi uma audiência pública de bastante destaque, né? E aí foi um pedido da comunidade para que o poder público focasse em auxiliar os protetores independentes, auxiliar as entidades através de avanços na política de castração. Feito isso, foi realizado um estudo no Executivo, onde tivemos a possibilidade de fazermos, sim, um primeiro mutirão. Foi feito um edital, né? Tudo com muita transparência, tudo com muita fiscalização dentro da legislação, e 720 castrações foram conferidas à nossa comunidade, nas inscrições para ONGs e também para protetores independentes. E vem acontecendo no órgão público, no CEPREAD, nas terças-feiras. Então nós temos, na verdade, esse mutirão, porque as castrações estão sendo feitas em etapas, até porque tem um tempo de recuperação dos animais também. Então todo esse cuidado, né, pré-cirúrgico e pós-cirúrgico tem sido
tomado. Então esse mutirão vai ser encaminhado até o final do ano. Nós já estamos também, além de conferirmos esse mutirão e felizes com essa grande conquista que foi possível ano passado com a ajuda de toda a comunidade que fez coro também com a nossa reivindicação na casa, a gente já está na luta, Marcão, para que outras medidas sejam tomadas em relação aos próximos anos. Inclusive, estamos estudando aí com o prefeito Mário um anteprojeto nosso, que é um anteprojeto de chamarmos a parceria público-privada para esse processo, para que a gente procure inserir as empresas, para que a gente possa ter mais mutirões de castração, porque a gente entende que temos que ir na raiz do problema. Então hoje nós temos um número muito grande de animais abandonados na nossa cidade, pelas contas do órgão público passa de 9 mil animais, então é um número muito grande. Então a gente tem a reprodução, então isso aumenta, então a gente precisa ir na raiz do problema. Então é muito importante que a gente tenha um mutirão de castração, só que enquanto a gente está fazendo esse mutirão de castração, está tendo mais reprodução. Então a gente precisa intensificar. E a nossa luta vem sendo nesse sentido, em colocar essa pauta e entendermos que essa pauta pode ser feita sim em parcerias público-privadas, chamarmos as empresas para esse processo. A gente defende uma gestão moderna, onde as coisas não precisam partir só do público, onde a gente pode ter essas parcerias com a iniciativa privada, ainda mais na situação da proteção animal. Tivemos recentemente também uma feirinha que foi realizada aqui, que foi uma indicação nossa, quanto vereador, para que procure... Foi a primeira feira de adoção, é isso? Isso. Nós temos hoje, explicar para a população, um atendimento que o CEPREAD faz, que é em relação ao atendimento a animais que acabam sendo machucados, que estão nas vias públicas. A ideia nunca foi estabelecer um canil, não é essa, mas muitos desses animais passam pelas cirurgias e aí não tem aonde se colocar esses animais. E aí criou-se um problema muito grande, porque hoje a gente tem aproximadamente 100 animais lá no órgão público no CEPREAD e hoje mais de 70% da receita do órgão está sendo destinada, na verdade, na manutenção desses animais. Então a gente identificou esse problema de uma forma muito clara e nós precisamos resolver isso. Então a gente precisa fazer uma campanha de adotarmos aqueles animais que estão lá no órgão público para que a gente possa ter mais receita para implementar em políticas mais efetivas, como a questão da castração dos animais. Então eu fiz uma indicação como vereador para que o CEPREAD, o órgão público, fizesse parceria com essas feiras nos bairros do nosso município para que possa adotar os animais. Nós tivemos recentemente uma matéria aqui realizada pela TV Legislativa mostrando que numa dessas feiras a gente teve vários animais que foram adotados. Então a gente está tentando intensificar, pensando essa política de uma forma englobada, de uma forma realmente sistemática, para que a gente possa ter de um lado a adoção das pessoas, de outro política de castração, responsabilidade. A gente conseguiu aprovar aqui na casa 2 importantes leis, uma que completou um ano recentemente, que é a lei que regulamenta os animais em condomínio, que foi uma grande conquista. A gente fez inclusive uma matéria mostrando tantas pessoas na nossa comunidade que foram beneficiadas com essa lei, com a segurança jurídica que ela deu, pessoas que não podiam ter a tranquilidade de ter os seus pets em condomínios, pessoas que não podiam adotar os animais por causa de regulamentação contrária e que foi resolvido. Então a gente está tentando realmente agir de uma forma sistemática em relação a esse tema e a gente sempre fala para as pessoas, muitos que reconhecem os nossos avanços, muitos que, claro, cobram e querem mais avanços e a gente mostra as dificuldades que a gente tem também e como esses avanços, Marcão, são gradativos. As coisas no mundo público não funcionam da noite para o dia. E na velocidade que a gente quer. Exato, na velocidade que o próprio vereador quer, porque a gente quer e quem me conhece sabe que eu sou um cara realmente ligado na tomada e que ansioso e que eu quero muitas conquistas, mas a gente tem que entender que há um fluxo natural. Certo. E o que é necessário fazer para avançar? A gente está procurando, acho que o poder público está tomando essa postura correta, do executivo de castração. Importante que a gente tenha aprovação desse nosso anteprojeto para que a gente intensifique a castração. Importante esse conhecimento, tanto de um lado do poder público de incentivar a adoção, quanto da comunidade. Agora nós também estamos trabalhando com o secretário de comunicação, campanhas educativas, cartilhas educativas, campanhas para circular nos ônibus da cidade, estimulando a adoção dos nossos animais que estão no CEPREAD. Então a gente vem procurando aqui avançar, tanto do ponto de vista no legislativo, aprovamos leis que estão dando essa possibilidade, como também estamos tendo muita sensibilidade sim do Poder Executivo, tivemos do prefeito Napoleão e continuamos com esse diálogo muito intenso e muito forte com o prefeito Mário. Vereador, o senhor conseguiu a aprovação de uma lei aqui na Câmara de Vereadores que trata aí da lei do pertencimento. Era um projeto de lei que acabou transformando-se em lei. Um projeto importante, que eu quero que o senhor explique no próximo bloco. Pode ser? Perfeito. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Bruno Cunha. É um minuto só e a gente já volta.
Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos, que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa sociedade, junto com os nossos parlamentares. E falar também sobre o trabalho dos parlamentares aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador Bruno Cunha, do PSB, aqui nos estúdios. Vereador, Lei do Pertencimento Público, o que é essa lei e qual a importância dela para a sociedade? Nome complicado, né? Essa lei ela surgiu, na verdade, de uma das visitas nossas em relação ao órgão público, quando eu tinha conversado com até então o presidente do CETERB, o Carlos Lang, que numa visita na rodoviária, na luta nossa por melhoria do transporte coletivo, ele me mostrou números que me assustaram, números que mostravam uma grande quantidade de materiais que eram extraídos, eram furtados, na verdade, pela população. Por exemplo, rolos de papel higiênico, tampas de privada que eram retiradas da rodoviária da cidade. E é um número muito alto, muito elevado, mais de 200 tampas de privada num ano. E aquilo me chamou a atenção. E quando eu voltei para casa, eu vi uma matéria do prefeito Mário mostrando que nas obras públicas, obras que ainda não tinham sido inauguradas, a gente já tinha, na verdade, perdas também com a questão aí de vandalismo das pessoas. E eu pensei, poxa, a gente tem que de alguma forma conectar todos esses gastos desnecessários que a gente está tendo e a gente tem que fazer alguma coisa. E aí fui conversar com outros colegas, fui em algumas visitas também nos postos de saúde e percebi, cheguei à constatação que 30%, Marcão, 30% das consultas que são marcadas na nossa cidade, as pessoas não comparecem, não cancelam e olha o gasto e o desperdício de dinheiro público que tem. 30% das consultas as pessoas não vão. Não vão, só que o poder público é obrigado a pagar o médico, porque o médico está lá, então outras pessoas estão na fila precisando de atendimento e não tem a possibilidade, por causa desse dinheiro que foi gasto de forma desnecessária, pela falta desse pertencimento público, desse pensamento coletivo das pessoas. 30% é muito. É muita situação. Então, o que nós resolvemos fazer? Eu fiz através, na verdade, da legislação, aquilo que o nosso poder de vereador concebe, que é a criação de uma semana, na verdade, de conscientização. Então, o Poder Executivo, num diálogo que a gente teve, se conscientizou e falou, olha, nós vamos abraçar esse projeto e nós vamos fazer realmente uma semana específica em novembro de conscientização. Então, a gente vai demonstrar para a população os mais variados gastos que a gente tem de forma desnecessária. Eu, além de termos criado essa legislação, eu fiz como vereador um requerimento às secretarias da nossa cidade que façam internamente um cálculo detalhado, com bastante afinco, né, do gasto que se tem em cada secretaria de forma desnecessária com esses atos de vandalismo, atos de pichação, atos de pessoas que vão e quebram material, que furtam determinadas situações, que marcam consultas e não comparecem, que não retiram determinados exames, todas essas questões. E a gente quer juntar esse valor final e quero, inclusive, fiz um pedido para que a prefeitura coloque, sim, no seu site, uma espécie, como a gente tem do impostômetro, do vandalismômetro, para que a população possa acompanhar a quantidade de dinheiro que a gente poderia estar sendo revertido em ações comunitárias que não são por causa desses atos, porque isso vai possibilitar que a população nos ajude a fiscalizar. Nós não podemos admitir esse tipo de posicionamento, esse tipo de barbárie que prejudica todos nós, que acontece com, provavelmente, a gente ainda está analisando esses dados, mas provavelmente são milhões que são gastos anualmente de forma desnecessária. Vereador, eu tive a oportunidade de fazer a matéria da sanção dessa lei, junto com o prefeito Mário Hildebrand e o senhor também, e na oportunidade também foi colocado um exemplo que eu até trouxe para a matéria, justamente dos exames.
os exames no Sistema Único de Saúde, todos eles têm o seu valor, mas tem os exames de alta complexidade, que são os exames com valores altíssimos e que são pagos pelo Sistema Único de Saúde, que são exames aí mais complexos, né, e que são mais demorados, inclusive, de se acontecer. As pessoas acabam fazendo o exame, vão ao local, fazem o exame de alta complexidade e depois sequer vão buscar esse exame, né? Isso tem acontecido bastante também, né? Tem acontecido muito e a gente precisa mostrar para essas pessoas que às vezes não percebem que esses atos equivocados que elas têm prejudicam toda a sociedade. Então a gente precisa fazer uma campanha de conscientização, a gente precisa ampliar a nossa fiscalização e a gente percebemos enquanto comunidade que esses recursos públicos não são individualizados, são de todos, são de todos nós, né? São os nossos impostos que pagam, até porque não existem os recursos públicos, são na verdade advindos das questões tributárias. Então a gente precisa sim ampliar essa conscientização e por isso nasceu essa nossa ideia, que inclusive antes de ter sido aprovada aqui, Marcão, outros vereadores aqui de municípios vizinhos me ligaram, pediram, na verdade, né, que eu ajudasse a implementar e foram aprovados em outras câmaras municipais. Então também fico muito feliz como parlamentar de ver que uma ideia nossa está surtindo efeito não só no nosso município, mas também na nossa região, porque ela está pautada, sobretudo, numa visão moderna de melhorarmos a eficiência da gestão pública. Vereador, para encerrar, nós tivemos aí a manifestação dos motoristas, nós temos aí as manifestações da nossa sociedade. Como o senhor está assistindo a toda esta questão? A gente vê que as pessoas estão, de certa forma não, estão absolutamente revoltadas, na verdade, com o cenário político, com o cenário social que tem. E nesses momentos acontecem as ideias equivocadas de que a gente vai sair de problemas difíceis com soluções fáceis. E voltam ideias equivocadas, ideias de retorno de regime militar, ideias estimuladas por muitos líderes populistas que na caça de voto falam a mentira e não falam a verdade, deixando a população se iludir, achando que vai resolver sim, fácil, problemas difíceis. E não vai acontecer dessa forma. Eu acredito sim, Marcão, plenamente na democracia, acredito que o sistema é pela democracia e a gente tem que muito melhorar a democracia no Brasil. E quem vai fazer essa diferença é a população. A população votando em quem fala a verdade, a população acompanhando, a população fiscalizando, a população tirando esses discursos populistas que tem, tanto de direita quanto de esquerda, do cenário político. É um grande desafio que a gente tem, um grande desafio para o processo eleitoral desse ano, para que a população faça uma análise detalhada e que, por favor, não caia nos discursos fáceis, entenda quem tem preparo, entenda quem fala a verdade, entenda quem tem projeto, entenda quem pode ajudar. Nós não vamos sair dessa situação do Brasil fácil. A situação que o país está é muito grave. Provavelmente a gente vai demorar 40 a 50 anos para chegar numa situação ruim, porque a gente está no fundo do poço. E a gente precisa ter essa sinceridade. Eu, às vezes, até, Marcão, pago um preço por ser muito sincero, né, por falar muitas verdades aqui, por falar coisas que as pessoas não querem ouvir. Mas o eleitor brasileiro tem que entender isso. O eleitor brasileiro tem feito escolhas querendo escutar mentira. E aí acredita numa situação que não é possível manter. A gente não pode mais permitir isso. Nós, que estamos na frente do processo político, temos que ter a hombridade de falarmos a verdade. Temos que ser sinceros e falarmos as coisas da forma como elas são. E o eleitor brasileiro precisa também ter essa consciência de identificar quem fala a verdade e apoiar essas pessoas nesse grande e difícil trabalho que nós vamos ter de mudar a democracia no Brasil. E essa mudança está tão perto, né, vereador? Daqui a alguns meses, né? Que nós teremos essa oportunidade de novo, né? Com certeza. Tem aí as eleições marcadas para o dia 17 de outubro, então, do ponto de vista de tempo, é pouco tempo. E eu espero, né, que as pessoas não caiam em contos fáceis, de pessoas que pegam carona em movimentos como o movimento aí da questão dos caminhoneiros para se promoverem, para fazerem aí mentiras, para espalharem situações que não são e que não vão resolver o problema do Brasil. A gente tem que ter muita consciência nesse momento. Consciência de quem está no quadro político, mas consciência também da população, porque é a população que tem o poder de decidir o futuro desse país, que é o poder do voto. Vereador Bruno Cunha, foi um prazer entrevistá-lo e tê-lo aqui no Fala Vereador. Muito obrigado, sempre um prazer participar dessas entrevistas e sempre um prazer e é uma responsabilidade, um compromisso nosso, transparência com o nosso mandato para toda a população da nossa cidade. Sucesso, vereador. Obrigado. Bruno Cunha, vereador de Blumenau, do PSB, foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala fica por aqui, voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.